vamos lá, eu quero continuar a palavra que nós temos pregado, apesar que nesse culto já tem alguns domingos que eu não prego, mas eu penso que você se lembra, nós temos estudado sobre... Exatamente, a armadura de Deus. Nós precisamos entender que nós não podemos deixar a nossa vida desprotegida. Preste atenção no que eu vou te dizer. A vida do cristão é uma constante guerra. Nós vivemos em guerra. Não é uma guerra de matar pessoas, é uma guerra espiritual. E eu tenho mostrado isso para você. Quero que você abra sua Bíblia no livro de Efésios, por favor. Efésios capítulo 6. Paulo está ensinando exatamente sobre este assunto aos Efésios. Efésios capítulo 6, verso 10. Ele está falando sobre a importância de nós estarmos revestidos de uma armadura. Não é por fora, nós vestimos essa armadura por dentro, é o nosso espírito, é o nosso homem interior que precisa estar armado. E nós não nos armamos contra outras pessoas. Tem gente que está super bem armado contra o seu semelhante. O amigo abre a boca, ele solta um dardo. Tchup! As palavras são como flechas certeiras. Acerta exatamente na dor do seu irmão, do seu amigo. Não é dessa guerra que eu estou falando. Estou falando de uma armadura interior contra principados e potestades. Vamos ver. Efésios capítulo 6, verso 10. Diz assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Olha o verso 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Agora ele começa a descrever as peças dessa armadura. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Diga, cinto da verdade. Vestindo a couraça da justiça. Tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. 17. Usem o capacete da salvação. E a espada do Espírito. Isso, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente. Estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Paulo está dizendo, fortaleçam-se no Senhor. Essa expressão, fortaleçam-se no Senhor, significa que a sua força cresça. Fortalecer significa a minha força ficar maior. Você sabia que à medida que o tempo passa na vida do crente, a sua força precisa aumentar e não diminuir? Porque à medida que a gente cresce, nós enfrentamos desafios diferentes. Quando a gente encontra com Deus, quando a gente converte, o nosso desafio ele é pequenininho, proporcional a um bebê que nasce. Quando um bebê nasce, a força dele é pequena.
certo? Ele mal dá conta de segurar a mamadeira, de segurar a chupeta, porque sua força é pequena. À medida que ele cresce, ele vai tendo desafios maiores. Aí ele já começa a segurar o sapatinho, já começa a segurar uma bola, um brinquedo mais pesado. Nós, como cristãos, à medida que nós vamos crescendo, a nossa força precisa crescer junto com a nossa vida cristã. Você entendeu? Diga amém. Você, à medida que o tempo passa, precisa ficar mais forte. Para quê? Para que você possa resistir o dia mau. E eu quero dizer, o dia mau não escolhe cara, não escolhe endereço. O dia mau vem para todo mundo. Para uns ele vem numa época, para outros ele vem em outra época. Para uns ele vem em forma de um problema financeiro, para outros ele vem em forma de um ataque de enfermidade. Mas, queridos, ninguém é mais bonito que os outros. Se a sua vida está tudo bem, graças a Deus não tem nenhuma enfermidade na sua casa, sua vida financeira está crescendo, prosperando, levanta as mãos para o céu, dê glória a Deus, glorifica o nome do Senhor, mas saiba de uma coisa, enquanto nós vivemos nesse mundo, existem dias difíceis, e eles vão e vêm, vão e vêm. Por quê? Porque aqui nesse mundo nós estamos em guerra contra principados e potestades, que são espíritos malignos que tentam nos tirar da presença de Deus. Por que o dia mau vem? Para tentar me tirar da presença de Deus. O diabo não está feliz comigo e com você andando na presença de Deus. Ele vai para um buraco, ele vai para o inferno e ele quer levar muitos com ele. Então o dia mau vem do ponto de vista do maligno para nos desanimar. Ah, mas você não é crente? Ah, você é crente, para que você passa dificuldade? Querido, quem põe a dificuldade na nossa vida não é Deus. A palavra de Deus diz o seguinte, que toda boa dádiva provém do Pai das luzes, do nosso Deus. Tudo que é bom vem de Deus, e tudo que é mal não vem de Deus, mas Deus permite para com isso nos treinar para a batalha e nos fazer pessoas fortes. Pessoas que não enfrentam problemas são pessoas fracas, mimadas. Pessoas frágeis são como taças de cristal, que uma criança que for tomar uma água, se apertar, quebra. Pessoas que não têm problemas são frágeis, são fáceis de se quebrar. E Deus permite o dia mau para que você não seja frágil, para que você não seja fraco, mas para que você seja resistente, para que você seja forte, para que você seja um crente, que quando você observa um gigante vindo na sua direção, você declara, gigante, você é grande, mas o Deus que eu sirvo é muito maior do que você. Muito maior do que você. Sabe por que Deus permite o dia mau? Deus permite o dia mau para que a gente pare de ter medo de dificuldade. Não tenha medo de dificuldade. Viva em paz. A palavra de Deus diz que quem anda com Deus não teme a má notícia. Pessoas fracas temem más notícias o tempo todo. Ah, meu namorado vai acabar comigo. Ah, minha noiva não vai querer casar. Ah, meu marido, eu não vou conseguir comprar casa. Ah, eu vou perder meu emprego. Quem teme a má notícia é uma pessoa fraca. E Paulo está falando o seguinte, fortaleça-se, que a sua força cresça. Que cada dia que você anda com Deus, você aprenda a ter mais fé, você aprenda a ter mais resistência. E quando vier uma dificuldade tentando tirar você da presença de Deus, você usará essa dificuldade como pão para te alimentar. A palavra de Deus diz que os nossos inimigos são pães para nos alimentar, amém? Então nós estudamos já algumas peças da armadura. O que nós já estudamos? O cinto da verdade, já estudamos também. Couraça da justiça, já estudamos também.
a calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Hoje nós vamos estudar uma peça da armadura fantástica. Hoje nós vamos estudar o escudo da fé. Diga comigo, escudo da fé. Agora olha comigo no verso 16. Além disso, usem o escudo da fé para quê? Para apagar as setas inflamadas do maligno. Aqui tem um segredo fantástico para mim e para você. O escudo, ele é uma arma de defesa. O escudo, ele é tipo uma redoma? É uma redoma. Ele, normalmente, o guerreiro usa o escudo com a mão direita, porque a maioria dos guerreiros são destros. Então, ele segura o escudo com a mão esquerda, a mão esquerda, né? Ele segura o escudo com a mão esquerda, é uma arma de proteção, de defesa, e ele usa a espada, que nós vamos estudar na próxima vez, com a mão direita. Normalmente, os guerreiros são destros, então eles usam a espada com a mão direita, e o escudo com a mão esquerda. E Paulo está falando o seguinte: nós devemos sempre embraçar o escudo da fé. O que significa embraçar? Significa levantar e ficar de prontidão se defendendo. Defendendo-nos de quê? O que Paulo fala para a gente se defender de quê? Dos dardos inflamados do maligno. O que é isso? O que é um dardo? Um dardo é uma seta, é uma flecha. O que é um dardo inflamado? Vocês já assistiram aqueles filmes quando dois povos estão em guerras e os flecheiros pegam a flecha, põem um chumaço embebido com azeite ou com querosene na ponta, acende um fogo na ponta da flecha e joga. Quando ele vai atacar o inimigo, ele joga uma flecha inflamada, ou seja, uma flecha afogueada, tem fogo na ponta. Flecha inflamada fala de fogo. Essa é uma das coisas, é fogo. A segunda eu vou falar já já. Quando aquela flecha cheia de fogo atinge uma pessoa, atinge uma casa, atinge, no caso naquela época, uma carroça, imediatamente pega fogo em tudo. Então, uma flecha cheia de fogo faz um verdadeiro estrago. Flecha inflamada também fala de flecha envenenada. Aquela ponta, muitas vezes os índios faziam isso, eles pegavam um veneno, punham na pontinha da flecha, e quando eles jogavam a flecha, e a flecha atingia alguém, mesmo se eles arrancassem a flecha, não adiantava, porque o veneno já tinha ficado dentro da pessoa. Paulo está falando, presta atenção, gente, vocês precisam usar o escudo da fé. Eu vou falar agora mesmo o que é o escudo da fé, para se proteger das setas envenenadas do maligno. Agora, trazendo para os dias de hoje, o que são setas envenenadas do maligno? O que é uma seta? Sabe o que é uma seta? Um pensamento, uma palavra, uma expressão. Deixa eu te dar um exemplo. Você chegou à igreja, se converteu, encontrou com Deus, foi no revisão de vida. Quem foi no revisão de vida esse final de semana? Maravilha! Você acabou de chegar, você está cheio de fé, você quer conhecer a Bíblia, você quer entrar no Instituto de Vencedores. Aí de repente você chega em casa, um primo seu vira para você e fala assim: ué, qual é, meu irmão? Você virou crente agora, pastorzinho? Agora você vai virar fanático? Você agora vai deixar de viver? Quer dizer que agora você vai ficar dando dinheiro para pastor? Como é que é isso? Essa frase que o seu primo falou, ela é como uma flecha inflamada. E se você permitir, ela vai entrar dentro da sua mente e vai produzir dentro da sua mente dúvidas. Ué, é mesmo? Ah,
mas olha, aquele povo lá da igreja falou que a gente tem que ir à igreja, eu tenho que fazer Instituto de Vencedores, para estudar a Bíblia, para crescer. Preciso nada. Se eu for à igreja uma vez por semana, tá bom. Talvez nem se eu for uma vez por semana, quem sabe eu vou de 15 dias, chego lá, ouço a palavra, o pastor ora por mim, hora que manda ficar de pé, eu caio fora, que eu vou encontrar com meus amigos, tá bom. Isso significa que aquela flecha envenenada entrou dentro de você e ela te envenenou. O que nós precisamos fazer contra essas opiniões? São pessoas que muitas vezes dão opiniões, são pessoas da televisão que lançam teorias que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E essas teorias e esses pensamentos, eles entram dentro de nós. E a gente começa a questionar, a gente começa a duvidar da Bíblia, a gente começa a duvidar da palavra de Deus. E a gente começa mas será que é assim mesmo? Será que eu não estou fanático demais, não? Peraí, será que eu preciso largar a minha vida? Será que eu preciso parar de ir para um motel? Será que eu preciso parar de beber? Mas para quê? Não precisa disso tudo, não. São setas, são pensamentos, são opiniões, são valores de outras pessoas que a gente não se protegeu e a gente permite que essas setas entrem dentro do nosso coração e elas fazem um estrago dentro de nós. E Paulo está falando, nós precisamos aprender a proteger nossa vida contra estas setas usando o escudo da fé. Agora, o que é o escudo da fé? Eu vou mostrar para você. Faça essa pergunta comigo. O que é o escudo da fé? Eu vou te responder. O escudo da fé é a única arma que combate, que extingue, que apaga os dardos envenenados do diabo. Não existem outras alternativas. A única forma de você não ficar envenenado e não ter a sua fé abalada é quando você usa esse escudo. Agora, como é esse escudo? Abre comigo a sua Bíblia, o livro de Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, verso 1. Eu vou te mostrar como é o escudo da fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. O que está escrito aí? Está escrito o seguinte: ora, a fé é a... Nossa, o que é fé? Fé é a certeza em quê? Eu vou te mostrar agora onde precisa estar a nossa certeza. Diz o seguinte: logo a fé vem pelo ouvir, e ouvir... então fé é certeza. Aqui em Romanos está dizendo que a fé vem pelo... Sabe como é que a gente adquire fé? A gente adquire fé com aquilo que a gente ouve. Você vai acreditar naquilo que você ouve muito. A fé vem por aquilo que eu ouço. Se você escuta o tempo todo a palavra de Deus, a sua certeza é na palavra de Deus. A nossa fé, o fundamento da nossa fé é a palavra de Deus. A fé vem pelo... E eu te faço a pergunta, você tem ouvido o quê? Foi lançada aí agora uma campanha, eu estava indo embora para casa outro dia, eu vi um outdoor escrito assim: vote nulo. Aí eu vi aquele outdoor, eu falei, mas o pessoal está fazendo campanha para votar nulo. Passou. Aí passou uns dias, a minha filha falou, mãe, você viu a nova campanha que está no Facebook? Eu falei, não. Ela falou, está crescendo, está tomando as redes sociais para votar nulo. A hora que eu vi isso, eu falei, o quê? As pessoas estão fazendo campanha para votar nulo. Querido, se nós votarmos nulo, se nós estragarmos o nosso voto, vai subir lá para o governo gente que não presta. Porque se o meu voto, eu que quero votar e quero escolher uma pessoa o mais correta possível dentro do que eu conheço, eu posso ajudar a colocar lá dentro, lá em cima da política, uma pessoa séria. Se eu anular o meu voto, os bandidos vão tudo lá para dentro.
Daqui a pouco eu vou ter que obedecer leis que os bandidos estão fazendo. E a culpa é de quem? Minha. Porque eu votei nulo, eu deixei de usar meu voto para pôr alguém lá em cima que vale a pena governar sobre nós. Aí você fala, mas bispo, é uma decepção. Todo mundo que a gente põe lá decepciona a gente. Querido, mas nós não podemos desistir. Nós não podemos desistir hora nenhuma. E no meio dos que não prestam, ainda existem pessoas que prestam. Ainda tem gente boa. Elias chegou para Deus e falou, Senhor, eu fiquei sozinho te servindo, ninguém presta. Deus virou para Elias e falou, não, senhor Elias, ainda tem 7.000 que prestam nesse país. E eu quero te dizer, se você fica escutando, o que você ouve vai gerar um tipo de fé no seu coração. Se você escuta só más notícias, se você escuta só um lado da história, a sua fé vai estar fundamentada naquilo que você está ouvindo. Para que você tenha uma fé fundamentada na palavra de Deus, você precisa ouvir a palavra de Deus, o que ela diz a respeito de tudo na vida. O que a palavra de Deus diz sobre família? A palavra de Deus diz o seguinte, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então eu vou crer em quê? Eu crerei que toda a minha família será salva. Como é que você sabe, bispa? Eu sei porque eu creio na palavra de Deus. Fé é certeza, fé é fundamento. E como eu ouço a palavra de Deus, a minha fé está fundamentada na palavra de Deus. O que a palavra de Deus diz sobre enfermidade? A palavra de Deus diz que Jesus levou na cruz todas as nossas enfermidades. Então as minhas enfermidades já foram vencidas na cruz. Então eu sou uma pessoa sarada. Eu serei curada. Porque a palavra de Deus diz. E a minha certeza está na palavra de Deus. Eu acredito na palavra de Deus. Amém? Sabe qual que é o problema de muita gente que não usa o escudo da fé? Porque não tem certeza de que a palavra de Deus é verdade. Muita gente não levanta o escudo da fé porque não acredita que o que está escrito na Bíblia vai acontecer. Pois eu quero te dizer, o escudo da fé é acreditar. E acreditar na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Nós já vimos isso. O que está escrito neste livro aqui é verdade. E como eu já disse algumas vezes, eu quero repetir. Tudo que você ler nesse livro e você conseguir acreditar é seu. Não acredito que você não entendeu. Tudo que você lê aqui, se você conseguir acreditar, se você conseguir ter fé, é seu. Esse livro diz que se você plantar, você vai colher 100 vezes. Quando você lê a história de Isaac, Deus falou para Isaac, Isaac semeia. Isaac semeou e naquele ano ele colheu 100 vezes mais. Quando eu leio esse texto eu digo, Senhor, se o Senhor deu uma colheita 100 vezes maior para Isaac, o Senhor pode dar para mim também, porque Isaac era teu filho e eu sou tua filha também. Aquilo que você conseguir ter certeza, agora você precisa ter certeza. A palavra de Deus diz no livro de Tiago, que todas as vezes que a gente duvida, a gente não recebe. Se você fizer um pedido para Deus e duvidar, será que Deus vai fazer? Você não recebe, porque Deus não trabalha com dúvida, Deus trabalha com certeza. Deus não se agrada da dúvida, Deus se movimenta na certeza. É na certeza que Deus age. É quando Ele vê dentro do meu coração que não tem uma ponta de insegurança, não tem uma ponta de incredulidade. Senhor, eu creio, não me interessa se eu vou morrer por causa dessa fé, mas eu morro crendo. Você entendeu? Usar o escudo da fé significa, não interessa o que vai acontecer comigo, eu creio.
Eu creio na palavra de Deus. O que está escrito é verdade. Se Deus fala que Ele faz milagres, eu creio. Se eu estou precisando de um milagre, Deus fará um milagre para mim. É assim que eu apago os dardos inflamados do maligno. Quando você está com um problema, você fica com medo. Será que Deus vai me ouvir? Apaga esse dardo e diga: Deus sempre ouve a oração dos justos. No livro de Tiago, nós lemos que muito pode por sua eficácia a oração do justo. Significa que a oração do justo é eficaz. A oração do justo tem efeito. Justo não é a pessoa certa. Justo não é aquela pessoa que nunca erra. Justa é uma pessoa que foi justificada pelo sangue de Jesus, que entrou debaixo do sangue e ela está purificada. Você é justo? Se você orar, Deus vai te ouvir. Você tem certeza disso? Eu estava outro dia, fui orar. Minha filha estava enfrentando um problema, já não me lembro direito qual era. E eu fui orar junto com ela. E eu chamei e falei: Andressa, vamos orar nós duas juntas. Vamos fazer uma campanha. E nós, durante 15 dias, nós nos ajoelhávamos todos os dias e orávamos por aquele alvo, por aquela dificuldade. E eu me lembro que quando eu ajoelhava, a Andressa ajoelhava do meu lado e nós orávamos. E quando eu estava fazendo aquele pedido para Deus, dentro de mim tinha uma certeza absoluta que Deus estava me ouvindo e que Ele iria me atender. Eu tinha certeza absoluta. É algo que vem do céu, não é algo que vem da gente. E eu me lembro que todos aqueles dias, naquela campanha que eu fiz, eu me ajoelhei. Todas as vezes que eu me ajoelhava, eu falava com Deus e eu tinha certeza que Deus estava me ouvindo. Aí você pode falar: bispo, mas como é que você tinha tanta certeza? Por que você tinha tanta certeza? Porque no primeiro dia que eu comecei a minha campanha, eu fiz uma pergunta para Deus. Eu falei: Deus, nós estamos enfrentando esse problema, Senhor. Fala comigo, me dá uma direção. É tão difícil, o que eu faço? Eu vou orar, eu vou fazer uma campanha, mas eu preciso de uma palavra para ser o fundamento da minha fé. E naquele dia, no primeiro dia, Deus falou comigo, um versículo da palavra de Deus que diz assim: praga nenhuma entrará na sua casa. E eu tomei aquela palavra como fundamento. Eu subi em cima daquela rocha. E todas as vezes que eu ia orar, eu tinha tanta certeza, porque a palavra de Deus tinha vindo para mim: praga nenhuma vai chegar na sua casa. Então aquele problema seria vencido. Pronto. Certeza em cima do que você ouviu e acreditou. Cuidado com o que você ouve. Quando você não souber o que fazer, cuidado com quem que você conversa. Abre a Bíblia. E se você não tem ninguém para conversar, se você está desesperado, se você já não sabe mais o que fazer, se você não sabe quem procurar, se você não sabe o que orar, eu vou te dizer o que você deve fazer. Entra no seu quarto, entra no seu escritório, fecha a porta, pega a sua Bíblia, abre a sua Bíblia e leia. E o que você lê, acredita no que você está lendo. E aquela palavra vai fundamentar a sua fé. E você vai se levantar daquele lugar seguro, acreditando que Deus está com você, querido. Todas as vezes que você tiver dúvida, todas as vezes que você tiver medo, levanta o escudo da fé na palavra de Deus. Abre a Bíblia e acredite naquilo que você está lendo. É assim que funciona o escudo da fé. Você pode dizer amém? Todas as vezes que eu tenho um problema, eu pergunto para Deus: Senhor, como eu vou resolver esse problema? E todas as vezes, Deus fala comigo na palavra dele. Não é através de um profeta, não é através de uma pessoa que vem pôr a mão na minha cabeça. Aliás, eu quero dizer algo para você. Nos momentos mais terríveis da minha vida, nos meus momentos de maiores dores, foram os momentos que eu estive sozinha com Deus, eu e o Senhor,
e Ele falou pessoalmente comigo. Não teve uma vez que eu estive desesperada. Os maiores desesperos pelos quais eu já passei, não tinha ninguém do meu lado. Estava eu e o meu Deus em uma sala fechada. E o meu Deus falou comigo todas as vezes na palavra. Eu nunca precisei de ninguém pôr a mão na minha cabeça e falar assim diz o Senhor. É bom? Claro que é bom. É muito melhor, não precisa de eu ficar rasgando o céu. Alguém põe a mão na minha cabeça e fala assim diz o Senhor. Que maravilha. Mas nos meus maiores desesperos, quem falou claramente comigo e do jeito que eu precisava ouvir, foi o Senhor, meu Deus, através da Bíblia, todas as vezes. Quando eu recebi a notícia que meu pai tinha câncer, 11 anos atrás, o médico deu 3 meses de vida para ele, eu me ajoelhei. Quando eu me ajoelhei, o Espírito Santo falou um texto da palavra que diz, esta enfermidade não é para a morte. Eu me levantei daquele lugar e nunca duvidei. Todas as vezes que alguém vinha falar comigo, mas seu pai está muito ruim nesses 10 anos, ele passou muita dificuldade. Mas o Senhor falou, não é para a morte, não foi para a morte. Era para o papai viver 3 meses, meu pai viveu 10 anos. Porque o Senhor sempre nos dá uma palavra para nós fundamentarmos a nossa fé. Você tem um problema hoje. Do que você precisa? Você precisa de uma palavra de Deus para fundamentar a sua fé. Qual é o seu problema hoje? É solidão? É enfermidade? É problema financeiro? É depressão? É angústia? É tristeza? É fraqueza? Qual é o seu problema hoje? Ache na palavra de Deus uma palavra que fundamente a sua fé e tenha certeza dessa palavra e você vai se defender de todos os dardos inflamados do maligno.